Olá galera jurássica do YouTube, aqui é o C1IO e hoje eu vou falar para vocês as 5 melhorias que eu desejo para o Jurassic World Evolution 3. Não é novidade para ninguém que esse novo jogo, que vai ser lançado dia 21 de outubro, já tem vários recursos que a comunidade queria há tanto tempo, como o dimorfismo sexual dos dinossauros, reprodução, ninhos e filhotes, construção modular no estilo de Planet Zoo, que permite que a gente construa literalmente qualquer coisa que a gente quiser, edição de terreno totalmente nova, mas ainda não foi revelado tudo. E nós, fãs da franquia, sempre desejamos uma coisa ou outra para que o jogo fique ainda melhor. E é por isso que eu tô aqui. Eu vou falar os meus 5 desejos para o Evolution 3 ficar praticamente perfeito, pelo menos para mim. Na verdade, a lista seria de 8 desejos, mas eu tirei 3 deles porque eles já foram praticamente negados, infelizmente. No final eu vou dizer o que era. Lembrando que são apenas desejos e não novidades, então são recursos que talvez nem entrem no jogo, não tem nada confirmado nesse sentido. E eu também quero saber quais são os desejos que vocês mais querem para o jogo, então comentem quais recursos deixariam o Evolution 3 perfeito para vocês. Mas agora vamos começar. O primeiro da lista é um dos mais importantes para mim, que é uma melhoria nos caminhos, para criar caminhos elevados, escadas e pontes. Infelizmente, não foi mostrado nenhum indício de que o novo jogo vá ter caminhos elevados. A única melhoria mostrada até agora foram novas cores e tipos de caminhos, como um caminho natural de terra. Algumas pontes apareceram em trailers e screenshots, mas parecem ser meramente decorativas. Como o jogo vai ter uma construção modular que aparenta ser ótima, eu ficaria um pouco frustrado se não tivesse como criar caminhos elevados, porque caminhos elevados são um complemento para a construção modular. E eu vou explicar por quê. O legal das construções modulares é que, além de criar fachadas e prédios que apenas escondem alguma estrutura, a gente também pode criar prédios de verdade com o interior funcional, no qual as pessoas podem entrar. Mas para isso, muitas vezes é necessário fazer um caminho elevado. Sem caminhos elevados, o máximo que a gente pode fazer é o térreo funcional, e isso limita as construções porque não seria possível criar andares. Uma ideia que eu tive para tentar fazer no Evolution 3 é criar minha própria versão do centro de visitantes bem complexa e com o seu interior funcional, criando áreas para jardins, área de museu, lanchonetes, banheiro. Eu vou tentar colocar até um recinto para uma criatura pequena lá, tipo um pequeno petting zoo, e eu queria colocar um primeiro andar também e acesso ao telhado. Mas como eu disse, isso só será possível se tiver como fazer caminhos elevados. Caso contrário, teremos que nos contentar em fazer construções internas no térreo apenas. Além disso, os caminhos elevados e pontes facilitam a criação de pontos de observação para os habitats, além de deixarem o parque muito mais bonito e realista. A segunda melhoria que eu desejo é um melhor comportamento para os animais, incluindo saurópodes e hadrossauros que possam lutar e se defender. É muito frustrante ver que animais enormes e poderosos são tratados como uma presa fácil nos jogos anteriores. Outro comportamento que eu gostaria de ver seria os herbívoros matarem pessoas propositalmente quando estivessem estressados, pelo menos os que são naturalmente agressivos, como o Terezinossauro, Triceratops, Stegossauro, Paxifalossauro, entre outros. No Evolution 1 e 2, os herbívoros apenas matam pessoas por acidente e se encostarem nelas, mas eles não têm animações de finalização de pessoas como os carnívoros têm. Seria legal se eles tivessem também. Outro comportamento que seria legal de ver seria os aquáticos pulando. A gente tem que concordar, né, que quando baleias ou golfinhos começam a pular, todo mundo para ver o espetáculo. Não seria diferente com os répteis aquáticos. Seria um detalhe interessante ver animais como o mosasauro e ictiosauro pulando por diversão. A terceira melhoria que eu desejo para o Evolution 3 é mais diversidade de espécies. Que o jogo tivesse outros animais pré-históricos além de dinossauros, como animais extintos do Cenozoico, como os requisitados mamutes, tigres dente de sabre, aves do terror, megatério, entre outros, e animais do Paleozoico também, que são mais antigos que os próprios dinossauros. E também seria legal ver dinossauros do Triássico e Jurássico ganhando alguma atenção também. Eu não sei se vocês perceberam, mas a grande maioria das espécies do Evolution 2 são do Cretáceo. Inclusive, as espécies que foram adicionadas por DLC, a grande maioria são do Cretáceo também. Inclusive, é legal ver que a Frontier já está tentando diversificar mais a lista de espécies no Evolution 3. Nós percebemos que tem um novo ceratopsídeo, que é o Lokiceratops. Fazia muito tempo que a gente não recebia um ceratopsídeo novo na franquia. Nós também recebemos um Proceratosaurídeo do Jurássico Superior, que é o Gualong. Enfim,
Eu realmente espero que a Frontier continue tentando diversificar essa lista de espécies e quem sabe a gente não receba, né, animais do Cenozoico. Eu gostaria muito. A quarta melhoria que eu desejo para o Evolution 3 são ilhas customizáveis, ou mapas que permitam que a gente construa na totalidade da ilha. Na comunidade eu vejo muita gente que tem esse desejo também e vejo pessoas que não entendem o porquê, né, da gente querer ilhas customizáveis. Para mim, a graça de ter ilhas customizáveis é porque a gente poderia editar o litoral do jeito que a gente quiser, coisa que não é possível fazer nos jogos anteriores. Então, nós poderíamos construir as praias do jeito que a gente quisesse e nela construir a área de parque também, construir, por exemplo, um resort no estilo do Jurassic World, com vários hotéis, esse tipo de coisa. Agora vamos para a quinta melhoria que eu desejo e vocês não têm noção do que aconteceu. Esse vídeo estava pronto há uns 2 dias e a minha quinta melhoria, originalmente, era mais diversidades de atrações e transportes e uma melhoria também nas atrações terrestres. Eu já tinha feito vídeo falando que precisava de mais atrações, como o passeio de balão, um passeio de barco, comparando com outros jogos também. Mas para minha surpresa, justamente hoje, no dia que eu ia publicar esse vídeo, foi anunciada essa nova atração, que é o passeio de barco, o Jungle River Cruise, uma coisa que a gente solicita há tanto tempo, finalmente chegou e eu não poderia estar mais feliz. E aqui estou eu editando o vídeo de novo. Então, como essa melhoria que eu desejava acabou de ser atualizada, antes da gente ver o que ainda é necessário melhorar, vamos relembrar as 3 novas atrações que já foram anunciadas para o Jurassic World Evolution 3. O passeio de balão que está fazendo seu retorno desde o nostálgico Jurassic Park Operation Genesis. Ele está completamente lindo, tem a versão Jurassic Park e Jurassic World. É muito empolgante ver essa atração de volta, porém tem um pequeno probleminha aqui. A Games Radar já informou que um desenvolvedor explicou que os balões não podem ser atacados pelos répteis voadores. Então a gente não sabe se esses balões podem quebrar com tempestades ou alguma outra coisa. Então fica aí aberta uma janela para melhorias futuramente. Algo que é totalmente possível de acontecer, porque foi o que aconteceu no Jurassic World Evolution 2. Para quem não lembra, quando o Evo 2 foi lançado, os helicópteros não podiam ser atacados por pterossauros. E mais de um ano depois, a Frontier lançou uma atualização que permitiu que os pterossauros atacassem os helicópteros. Agora vamos falar de uma outra nova atração, que é o Petting Zoo. Até então, a Frontier nunca tinha revelado muitos detalhes de como funcionaria o Petting Zoo, a não ser aquela cena do homem alisando o bebê Triceratops no primeiro trailer. Mas com esse vídeo que foi divulgado hoje, a gente pode perceber que o Petting Zoo vai funcionar de uma forma bem simples, objetiva e divertida. Tem uma estrutura que parece um portão que limita o tamanho dos dinossauros que podem acessar o Petting Zoo. Então apenas animais pequenos e filhotes vão conseguir chegar na área que as pessoas podem ter acesso. Eles não explicaram muito bem como vai funcionar, apenas mostraram essa cena. Então a gente não tem total certeza de como ele vai funcionar ainda. Mas aparentemente os animais pequenos vão entrar lá quando eles quiserem. E a outra nova atração que foi anunciada finalmente, depois de tantos anos da comunidade pedindo tanto, é o passeio de barco. Pelo que foi mostrado, nós vamos poder colocar esse passeio na água rasa e na água funda, mas aparentemente não vamos poder colocá-lo nos aquários, mas por razões óbvias, né? Não faz o menor sentido que a pessoa fosse nadar de caiaque em um aquário que tem um mosasauro. É uma atração que funciona de forma semelhante à girosfera, então nós também vamos poder criar os portões para sair de um recinto para outro. Eu gostei muito dessa nova atração, porque pelo que parece ela já foi colocada de uma forma bem completa. Tá muito bonito, tá muito bem feito e eu gostei que a gente já vai poder passear nela em primeira pessoa também. Uma dúvida que eu tenho é se os dinossauros perigosos vão conseguir atacar esse caiaque. A gente sabe que no Evolution 2 as espécies hostis elas atacam os passeios de carro e de caminhão. Então fica aí a dúvida para saber se vai ter algum tipo de animação para eles destruírem o caiaque também. Enfim, agora vamos falar das melhorias que eu ainda espero para o Evolution 3. Apesar da gente saber que já vamos ter essas novas 3 atrações, eu ainda acho que uma maior diversidade de atrações e transportes é uma melhoria que o terceiro jogo deve ter. Então seria interessante que futuramente o jogo recebesse, mesmo que por meio de DLCs, mais atrações. Exemplos de atrações que nós poderíamos receber e que seria muito legal é o teleférico, da mesma forma que ele funciona lá no Planet Zoo.
Outra atração seria o passeio de asa delta também, algo parecido com o que a gente viu no desenho Acampamento Jurássico. Além disso, também seria interessante ter novas atrações para os aquários. Algum tipo de túnel de vidro, alguma coisa mais empolgante. Agora vamos falar de uma melhoria que para mim é muito importante, porque é sobre algo que me incomoda muito nos jogos anteriores, que é aquela limitação na hora de construir os passeios e transportes terrestres. A gente não conseguir ajustar a altura dos passeios, tanto do monotrilho como do Ford Explorer e dos caminhões também. O jogo precisa muito de uma melhoria nos passeios terrestres para que a gente possa ajustar a altura da pista, tanto do monotrilho como dos carros. Isso é uma coisa que a Frontier já faz em outros jogos, como o Planet Coaster, o próprio Planet Zoo e o Roller Coaster Tycoon 3. Mas, infelizmente, eles não mostraram nenhuma melhoria nesse sentido até agora. Em todas as cenas que o monotrilho aparece, ele está idêntico à versão do Evolution 1 e 2. E eu vou ser bem sincero com vocês, se eles não colocarem uma melhoria nesses passeios terrestres, para que a gente possa abaixar a altura dos passeios ou aumentar também, vai ser muito frustrante, até porque é uma coisa que a comunidade quer há muito tempo. Tanto é que o pessoal da comunidade descobriu aquele glitch do monotrilho, que é uma coisa bem chata e trabalhosa de se fazer, mas a gente faz, né, quando quer fazer o monotrilho ficar no chão, ou passando perto dos dinossauros, ou passando até mesmo dentro das lagoas. Isso tudo porque a Frontier sempre limitou esses transportes. Então realmente vai ser uma pena se nesse terceiro jogo eles forem preguiçosos a ponto de não melhorarem esses passeios terrestres. Então, essas são as 5 melhorias que eu desejo para o Evolution 3. Não é nada garantido, como eu falei, é apenas minha vontade, pode ser que nenhuma delas entre no jogo. Mas agora eu vou falar para vocês as outras 3 melhorias que eu cortei da lista principal, porque infelizmente elas já foram basicamente negadas. E a primeira melhoria seria no sistema de visitantes, para criar visitantes mais realistas, que a gente pode interagir com eles, clicar para ver o que eles gostam e o que não gostam no parque, o que eles querem ver, quanto dinheiro eles têm, que eles pudessem interagir com o parque de forma geral também, da mesma forma que é em todos esses outros jogos de gerenciamento de parques. Basicamente todos eles têm visitantes, entre aspas, de verdade, né? Por exemplo, o próprio Planet Zoo, se você clicar numa pessoinha, você vê o que ela está gostando, o que ela não está gostando. O próprio Jurassic Park Operation Genesis, apesar de antigo, tem um sistema de visitantes bem melhor que o da franquia Evolution. Não sei se vocês lembram, mas lá a gente também pode clicar nos visitantes. Cada pessoinha existe dentro daquele mundo do jogo. Se um dinossauro quebrar, por exemplo, um passeio do safari, a pessoinha fica perdida lá na jaula e a gente vai ter que resgatar os visitantes. Caso contrário, eles podem ser mortos por dinossauros ou podem morrer por complicações de saúde também, por ficarem expostos ao frio, esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, pelo que foi mostrado, não vai haver uma melhoria no sistema de visitantes. A segunda melhoria que eu cortei da lista principal, por ela já ter sido refutada pelos trailers e vídeos oficiais da Frontier, é uma melhoria nas lagoas e aviários. Para mim, o que eu mais queria para uma sequência do Evolution 2 seria uma reformulação no sistema de criar lagoas e aviários, para que a gente pudesse criar esses recintos de forma totalmente livre. Para quem não sabe, no Evolution 2, para criar tanto um aviário como uma lagoa, a gente tem as redomas, né? Esse formato circular. É apenas esse formato, a gente não pode mudar ou construir do mesmo jeito que a gente faz com as cercas. E se a gente quiser aumentar esse recinto, a gente vai acoplando uma redoma com a outra, criando sempre esses mesmos formatos. E além disso, não dá para a gente mudar a altura do aviário, nem a profundidade da água nas lagoas. Não dá para colocar janelas de vidro, a gente só pode usar aquelas 2 atrações. Enfim, para mim, especialmente as lagoas no Evolution 2 são extremamente entediantes, extremamente sem graça, apesar da gente ter espécies belíssimas de criaturas aquáticas. Mas é extremamente entediante porque a gente não tem liberdade para criar nada. A gente não pode mudar a cor da água, a gente não pode mudar a transparência da água, a gente não pode mudar a profundidade da água, a gente não pode fazer nada. E é por isso que eu sempre desejei um melhor sistema para os próximos jogos, mas infelizmente não aconteceu. No Evolution 3, o sistema de aviários e lagoas vai ser exatamente o mesmo do Evolution 2, que são as redomas, e a única diferença
pelo que eu pude perceber, é que a gente vai poder colocar pedras nessas construções. Além disso, vai ter mais decorações, até mesmo para a lagoa, é óbvio. Só que ainda assim, para mim, é muito decepcionante, porque eu acho esse sistema de redomas bem limitado. Só lembrando que eu estou falando baseado no que foi mostrado até agora. Nada impede que futuramente a Frontier surpreenda todo mundo e lance uma melhoria que ninguém esperava. Se fizer isso, eu vou ficar muito feliz. Mas é como eu estou dizendo, pelo que foi mostrado, aparenta que não tem melhoria significativa. Enfim, a terceira melhoria que eu cortei da lista principal é a melhoria no sistema de água profunda para semi-aquáticos. Para quem não sabe, o Evolution 3 tem a novidade dos animais semi-aquáticos que poderão nadar, e a gente vai ter um novo pincel de água, que é o pincel de água profunda. Mas pelo que foi mostrado, infelizmente esse sistema parece ser muito limitado também. Eu sempre esperei que no Evolution a gente pudesse criar lagos da mesma forma que a gente consegue fazer no Planet Zoo, que a gente faz o buraco com a profundidade que a gente quiser e depois apenas coloca a água. A gente pode fazer literalmente qualquer coisa, lagos rasos, lagos extremamente profundos. A gente pode inclusive colocar cercas de vidro para barrar a água, para que os visitantes possam ver os animais nadando. E pelo que foi mostrado no Evolution 3 não vai dar para fazer nada disso. O sistema de água profunda nada mais é do que um pincel que adiciona uma água com profundidade limitada. Você não muda a altura da água, sempre vai ser uma profundidade única. Então nós vamos ter dois pincéis, o de água rasa e o de água profunda, e os animais só ficarão visíveis na superfície. Nós não conseguimos ver embaixo da água os animais nadando. Então é um sistema completamente limitado. Até porque a graça de você colocar animais aquáticos e semi-aquáticos em um zoológico é mostrar eles interagindo embaixo d'água. Tanto que nos zoológicos de verdade, se vocês prestarem atenção, a coisa mais comum em recintos de pinguins, ursos polares, hipopótamos, jacarés, crocodilos, é ter uma parte do recinto que tem vidro. E pelo jeito não vai dar para fazer isso no Evolution 3, infelizmente. Inclusive, a primeira e única construção que eu fiz até agora no Planet Zoo, eu fiz um restaurante e eu queria fazer uma exibição subaquática também. Então, nesse restaurante, eu fiz uma ala para os crocodilos, e é muito legal construir esse tipo de coisa. Eu vou até deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver. Enfim, essas são as melhorias que eu sempre desejei para o Evolution 3. Essas três últimas, com certeza, eu acho basicamente impossível de acontecer. As outras, acho que também são bem difíceis, especialmente aquela dos caminhos. Mas bora ficar na torcida, né, para ver o que vai vir de novo pro jogo. Até porque o que já foi mostrado é bem interessante e o jogo parece estar muito bom, sim. E eu tô muito ansioso para jogar. Eu tô cheio de ideias para construir parques quando ele finalmente lançar. E eu recomendo que todo mundo compre ele na pré-venda. Dessa vez a pré-venda vai valer muito a pena porque nós vamos ganhar itens de construção e decoração exclusivos. Então, como o jogo lança no dia 21 de outubro, vocês têm até o dia 20 para comprar ele na pré-venda e ganhar esses itens exclusivos. Se vocês deixarem para comprar apenas no dia do lançamento, vocês não vão ganhar esses itens. E os membros do canal, eu recomendo muito que vocês comprem na pré-venda, porque eu também vou pegar na pré-venda. E se o meu parque, que vocês baixam, né, tiver esses itens, vocês também vão precisar ter para conseguir abrir. Eu realmente acho que essa é uma das raras situações em que vale a pena comprar o jogo na pré-venda se você jogou e gostou do primeiro e segundo, porque esse terceiro tá bem mais complexo e tem bem mais novidades, então não tem como você ter gostado do Evolution 2 e não gostar do Evolution 3. Por isso que eu recomendo a pré-venda. Enfim, é isso pessoal, obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.